Shalom, queridos. Vamos dar prosseguimento às nossas aulas de imersão bíblica. Hoje, na nossa aula 52, estaremos estudando duas cartas, né? A primeira carta a Timóteo e também a carta a Tito, ok? Creio que vai ser muito bom para os nossos conhecimentos. Mas, antes de tudo, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, te agradecemos por tudo que o Senhor tem sido sobre as nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, pela tua sublime escolha, por ter nos escolhido para estar na tua presença. Nos santifica cada dia mais, nos consagra cada dia mais, e que possamos a cada momento dar frutos, Senhor Deus, da tua glória, do teu poder, da tua misericórdia sobre as nossas vidas. Seja conosco esta manhã, este dia, e que possamos estar aprendendo cada dia mais a tua palavra. E todos aqueles que estejam ouvindo esse vídeo agora, Senhor Deus, e aqueles que estarão futuramente vendo, possam estar sendo cheios da tua unção, do teu poder. Eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Me desculpe aí se tiver algum probleminha de áudio ou vídeo, tá? Porque nós estamos tentando uma nova configuração aqui, mas espero que vai tudo fluir, ok? Vamos lá, vamos para a nossa aula propriamente dita. Estamos aí agora na carta a Timóteo, né? O autor dessa carta, todos nós sabemos, é claro, né? Foi o apóstolo Paulo, lá no capítulo 3, versículo 5, fala exatamente a respeito disso. O local que ele escreve essa carta é lá na Macedônia, e foi em 64 depois de Cristo que essa data, né? Possivelmente foi escrita, entre 64 e 67. Então, entre as duas prisões em Roma, em dois momentos onde Paulo esteve aprisionado lá em Roma, foi o instante onde ele escreveu essas cartas aí, tá? Vamos para mais detalhes. Então, lembrando, né, a Macedônia está aqui, ok? Macedônia, esse momento aqui, e foi nesse momento, nesse instante da viagem missionária de Paulo, tá? Então, a Macedônia fica neste local aqui, tá? Bem aqui assim, ok? Então, nesse instante aí, Paulo está escrevendo essa carta. Ok? Vamos lá. Depois a gente dá uma voltadinha no mapa só para a gente ver algumas coisas. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Então, Timóteo estava em Éfeso. Tá? Vamos voltar aqui. Então, Timóteo estava onde? Estava em Éfeso. Tá? Ele estava aqui neste local. Tá? Estava aqui, ó. Paulo estava nessa região, estava em Éfeso, ok? Quando ele escreveu essa carta, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Então, essa foi uma das epístolas pastorais de Paulo, né? Então, eu usei 1 Timóteo, Tito, 2 Timóteo, escrito com o objetivo de animar, estimular e instruir o jovem Timóteo a respeito de questões bastante práticas. Tá? Então, o jovem Timóteo era um pastor ainda começando seu ministério, e Paulo estava dando direções a ele de como exercer esse ministério de forma plena, ok? E com Paulo surgiu o que poderíamos chamar de uma escola ministerial. Então foi Paulo o primeiro, né, que começou essa escola ensinando efetivamente na prática a questão do ministério, tá? Então Paulo ensinou a Timóteo, que por sua vez deveria ensinar a outros, e estes continuariam a transmissão do ensinamento. Então, aqueles hoje que são ministrados estão sendo treinados ao ministério, de certa forma estão seguindo aquilo que Paulo desenhou lá no início do seu ministério, ok? Então, Paulo ensinou a Timóteo, e esse Timóteo deveria ensinar a outros, que deveria ensinar a outros. Então, para ser um discípulo, nesse caso, ministerial, ele deveria ser uma pessoa especial. Especial em que sentido? Uma pessoa que fosse ensinável e uma pessoa também que fosse capacitada a ensinar a outros. E isso é super importante, porque se não houver essa capacitação, se não houver esse ensinar a outros, o ministério acaba, tá? Acaba com aquela pessoa. Então é muito importante que aquele que se coloque a ensinar esteja também capacitado a capacitar outros, a ensinar outros, ok? Nesse sentido, tá? Vamos dar prosseguimento aí. Então, Timóteo
né? Efetivamente, seu nome significa que adora, né? Ou que honra a Deus. Aquele que honra a Deus, tá? Ou adora a Deus. Então, seu pai era grego, tá? Seu pai era grego, sua mãe Eunice, sua avó Lloyd, está lá na carta de Timóteo. Eram judias cristãs, então elas eram judias convertidas ao cristianismo. Elas foram o exemplo e a origem dos primeiros conhecimentos que Timóteo recebeu a respeito de Deus. Então, tudo aquilo que Timóteo recebeu a respeito de Deus começou com as duas. Começou com a sua mãe e a sua avó, tá? E nós podemos ver o quão importante é nós ensinarmos os nossos filhos a crescerem na presença de Deus. Isso é muito importante, tá? Porque este conhecimento, esse crescimento, vai fazer com que os nossos filhos, né, não saiam da presença de Deus. E aí nós reafirmamos mais uma vez aquilo que declara a palavra do Senhor no Antigo Testamento. Ensinar a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer não se desviará dele, tá? Então é muito importante isso aí. Então nós vemos, quando Paulo esteve em Listra, ele encontrou Timóteo, né, o qual passou a acompanhá-lo em suas viagens. Então, Atos 16:1, 2 Timóteo 1:5, 3, também 3, 14 e 15. Então, Timóteo, depois que ele conhece Paulo, ele começa a acompanhá-lo em sua viagem, até para que possa aprender com relação a como ser um ministro do Evangelho. Tá? Então, Timóteo ele segue nós vemos esse anseio, esse desejo por Timóteo em crescer neste conhecimento, em crescer naquilo que Deus tinha para ele. Não foi somente uma forçação de barra para que isso acontecesse. Então, Timóteo ele decidiu fazer isso. Então, nós temos que entender que é necessário também que aquele que está sendo discipulado busque o seu discipulador, deseje estar com ele, para aprender aquilo que ele, por experiência, ele já pode passar a outros, tá? Então, isso é importante aí. Timóteo, ele foi circuncidado por Paulo, e aí a gente vai explicar o porquê dessa questão da circuncisão de Timóteo, né? Então, sua condição de filho de grego não favorecia seu livre curso na comunidade judaica. Então, os judeus, eles repudiavam Timóteo por ser grego, tá? Claro que ele tinha sua mãe, sua avó, que eram judias, mas a circuncisão era necessária para que também ele se tornasse judeu. Não que ele já fosse, mas essa marca era necessária para que isso acontecesse. E entendamos que a gente já falou sobre a questão de judaizante, daqueles que estavam tentando judaizar. Paulo aqui ele não estava judaizando Timóteo. Nós temos que deixar isso bem claro. Na realidade, ele estava usando essa forma, esse simbolismo judaico para que Timóteo tivesse livre acesso aos judeus, okay? Com essa marca, com esse símbolo que ele carregaria em sua carne. Então era necessário isso acontecer para que Timóteo pudesse ter esse livre acesso. É aquela questão de usar os meios que podemos para estar junto àqueles que vamos ganhar para Cristo. E isso hoje é muito colocado como uma questão muito religiosa, tá? Mas Paulo ele era estratégico, e nessa estratégia nós temos que entender que o maior, né, e o melhor são a vontade de Deus, que é que todo homem seja salvo, do que realmente a nossa vontade ou os nossos achismos. Quando eu falo sobre missões, né, ministro sobre missões, eu falo a respeito disso, de entender que os nossos conceitos culturais nem sempre são os melhores conceitos culturais ou os certos conceitos culturais, tá? Porque a cultura ela independe, ela está fora desse contexto da vontade de Deus, do conceito de Deus, ok? Tá? Isso aí a gente pode falar em outros momentos, ok? Mas Paulo, então, ele faz essa circuncisão de Timóteo para que ele tivesse esse livre acesso. Então, Paulo, então, circuncidou. Então, tal ato faria com que ele fosse tratado como se fosse um prosélito judaico, ok? Então, ele seria aceito no meio judaico
por essa circuncisão, ok? Então, Paulo usa esse artifício com relação a Timóteo para que Timóteo tivesse esse acesso, tá? Deixa eu subir agora, que o texto é longo, mas antes deixa eu me aumentar aqui, depois eu volto. Deixa o slide puro. Então, Paulo chama de filho amado e diz que ele é fiel. Tá? Diz que ele é fiel. Então, Timóteo, ele é fiel ao Senhor. E além de ter sido companheiro de viagem de Paulo, então, na segunda e terceira viagem missionários, Timóteo foi enviado pelo apóstolo a vários lugares. Então, nós temos vários textos aí onde diz que onde Timóteo foi enviado. Então, por fim, foi encarregado de cuidar da igreja em Éfeso. Então, nós vemos em 1 Timóteo 3,2 que Timóteo ele é encarregado de estar liderando, né, cuidando dessa igreja lá em Éfeso, tá bom? Então, Paulo, nesse momento, ele faz envia Timóteo a vários lugares, né? Vários lugares. E no final ele termina lá em Éfeso, ministrando a palavra de Deus lá nesse local, ok? Então, em alguma ocasião, deixa eu trocar o slide, porque senão vai ficar muito pequeno para vocês. Não, slide por aqui. Então, em alguma ocasião, esteve preso e depois foi solto, né? Em Hebreus 13, 23, fala a respeito sobre esse fato aí. Então, a tradição informa que Timóteo foi o primeiro bispo de Efésios. Isso não é história escrita, né? Mas a tradição diz isso. Se for verdadeira essa informação, então podemos vislumbrar a progressão daquele ministro, que começando como evangelista, tornou-se pastor da igreja de Éfeso e acabou chegando ao bispado. Tá? Então, segundo a tradição, Timóteo foi martirizado em Éfeso. Então, qual foi o começo dele? Ele começou pregando a palavra de Deus e logo depois esteve à frente da igreja, de uma igreja em Éfeso, e depois ele passou a supervisionar as igrejas daquele local, daquela região. Então, nós vemos o crescimento do Timóteo com relação ao ministro. E esse crescimento é óbvio, né? Ele está linkado à personalidade desse jovem. A busca desse jovem por conhecimento, a busca por esse jovem pelo seu discipulador e aceitando as palavras do seu discipulador, como uma experiência que ele tinha, e seguindo, e assim sendo engrandecido, ou seja, crescendo, né, no seu ministério, por estar ouvindo a voz do seu discipulador. Tá? Então, nós temos aí agora... nós falamos aí sobre a história de Timóteo, né, o que conhecemos dela. Ele foi discipulado por sua mãe, né, sua avó Eunice, mãe Lloyd. Então ele vai crescendo, conhece Paulo e começa a estar caminhando com ele e começa a ser um discípulo bem junto a Paulo. É mandado ao final de toda a sua trajetória a Éfeso, começa a liderar aquela igreja e depois chega ao bispado naquela região e, segundo a tradição, ele foi torturado, né? Foi martirizado ali e morreu em Éfeso, martirizado, tá? Porque nessa época estava tendo uma perseguição muito grande à igreja do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aí o imperador Nero fazendo esse primeiro imperador que fez essa grande tentando, né, destruir os cristãos, tal, e tantos outros imperadores que vieram logo depois. Então foi um período muito da igreja perseguida, né, bem perseguida nesse momento aí da igreja, tá bom? Então nós vemos aí agora, né, com relação ao livro, mesmo os comentários. Então nós vemos de 1 e 2, nós temos a saudação, Paulo saudando Timóteo. E nós temos aí logo a segunda parte, a incumbência de opor-nos aos falsos mestres. Tá? Então nós temos aí 3 de 11, deixa eu pegar aqui a Bíblia, a gente está acompanhando. Vamos pegar aqui. Então nós temos Timóteo aí. 1 Timóteo. Capítulo 1, versículo 3 a 11.
Como te roguei, quando partir para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir-os alguns que não ensinem outra doutrina. Tá? Então, Timóteo ele ficou meio como, não vou dizer espião não, mas aquele que estava ali conservando a sã doutrina, tá? Nem se dê as fábulas ou genealogias intermináveis, então trazendo essa questão dos judaizantes, tá? A fábula com relação aos gnósticos, das quais produzem questões de que edificação de Deus, e consiste na fé, e assim faça-o agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade, um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente, sabendo disso, que a lei não é feita para o justo, mas para o injusto, e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas, matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário a essa doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, que me foi confiado. Então, Paulo, nesse momento, já deixa bem claro a Timóteo com relação ao que ele deveria estar trabalhando, né? Contra os gnósticos, contra os judaizantes, que era, nós já falamos isso em todas as outras cartas, né? Que Paulo estava vivendo muito essa questão, tá? Dessa luta contra ele. Tá? Então, ele ministrava em determinado local, ele ministrava lá, né? Abria aquela igreja, logo depois vinham os gnósticos, os judaizantes, tentando destruir tudo aquilo que ele tinha colocado. Então, Paulo estava preocupado com as falsas doutrinas e, né, futuras apostasias que poderiam estar vindo. Então, Paulo está deixando, né, Timóteo a par disso aí, e para que ele lutasse bastante contra isso. É claro que ele já tinha sido ensinado a respeito dessa luta, né, e é necessário que nós, também como servos de Deus, aprendamos a defender a nossa fé, isso é chamado de apologética, necessário conhecermos isso, defender a nossa fé, e para defender é necessário conhecer. E é muito interessante, queridos, quando nós vamos perguntar aos cristãos, aqueles que aceitaram a Cristo, e perguntar por que é ser salvo, o que é salvação, por que você foi salvo. Então as pessoas, por que a necessidade de salvação? Então a maioria das pessoas, eu vou ser sincero aí, 90% das pessoas não sabem esse motivo, não sabem o porquê disso, tá? E é necessário esse conhecimento, é necessário sabermos por que somos salvos, por que da necessidade de sermos salvos. Então tudo isso é necessário, tá? Então é necessário defender a fé, defender a nossa fé porque nós cremos, porque nós estamos vivendo isso que estamos vivendo, porque nos entregamos a Cristo e todos esses conceitos cristãos. Ok? Então é necessário sabermos isso. E como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos que estar batalhando, indo nessa direção. Tá? E nós vemos aí o testemunho de Paulo. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Então, nós temos o testemunho de Paulo, de 1:12, destacando como exemplo para Timóteo. Então, ele fala, né, para Timóteo a respeito dele mesmo, para dar o exemplo. Ele diz lá: dou graças ao que me tem confortado, a Cristo, Senhor nosso, porque me teve por fiel, com domínio no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo. Então, tudo aquilo que ele estava falando anteriormente, né, para que veio o Evangelho, para quem veio o Evangelho, para todos aqueles que realmente são contra o Senhor, né? O Evangelho veio restituir o homem, veio trazer o homem a Deus, né? Ligar esse homem novamente a Deus, que o homem que havia sido perdido lá no Éden. Então o Evangelho veio reconciliar este homem a Deus, fazer com que este homem, que antes era criatura, se tornasse filho de Deus, e como criaturas eram blasfemos, faziam muitas coisas erradas. O próprio Paulo, depois de ter recebido esse Jesus, quando seus olhos foram abertos,
ele então sabe, entende de tudo isso. Ele entende tudo isso que ele era antes. Tá? Ele fala antes, fui blasfemo, perseguidor, opressor, mas alcancei misericórdia, porque o diz ignorantemente na incredulidade. A graça, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Antes a gente não conhecia Cristo. Eu estava perseguindo a Cristo, achando que era simplesmente um homem blasfemo. Mas quando ele teve esse encontro com Cristo, ele viu que Cristo era o próprio Deus. Tá? Então, antes ele vem falando, ele fazia isso na incredulidade, tá? Na ignorância. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Então, ele vai novamente falar desse amor de Deus. Então, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, porque Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então, no versículo 17, ele termina falando: Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Ok? Então, Paulo ele se coloca na posição e diz, né, quem realmente ele era, como foi, ele dá exemplo a Timóteo. Então, nós temos logo depois a exortação a que se milite a boa milícia, né? Boa luta, boa guerra. Então, a vida cristã e o ministério não são apresentados como meio de enriquecimento, nem como um descanso confortável. É uma milícia, um combate constante. Então, Paulo deixa isso bem claro a Timóteo, falando com ele a respeito disso, de que há uma luta, tá? E essa luta é ferrenha, essa luta é forte, é firme, e ele não pode, de forma alguma, parar de lutar, porque o inimigo não para de lutar. Então não há momentos de descanso, não há momento de ficar descansando. Então nós vemos no Antigo Testamento, nós vemos um momento bem interessante a respeito disso, quando Deus separa os soldados que estarão com Gideão. Então nós vemos lá uma quantidade muito grande de soldados, e quando eles veem um local para beber água, muitos deles eles saem da luta. Entendo esse momento, eles saem da luta e vão para um momento de descontração, vão para um momento de descanso. E esses aí, Deus fala, olha, esses aí que decidiram sair da luta, então manda para casa, porque eles não estão dispostos realmente a lutar. Eu quero aqueles que estão comigo, aqueles que realmente estão dispostos a lutar. Porque haverá um momento de descanso, haverá um momento onde toda lágrima se enxugará, tudo acabará, mas enquanto estivermos aqui, estamos em uma luta constante. E não podemos, em momento algum na nossa vida, abaixar a nossa guarda. Em momento algum podemos abaixar a nossa guarda. Temos que estar orando constantemente, temos que estar vigiando constantemente, porque sabemos que o inimigo, que é o nosso inimigo, está ao nosso derredor, buscando como leão quem possa tragar. Tá? Então, ele faz isso. Esse é o trabalho dele. E nós, como estamos nessa luta, nós não podemos, da mesma forma que ele, descansar. Temos que estar também em constante batalha, tá? Estar batalhando constantemente contra o inimigo das nossas almas. Amém? Tá? Então é isso que Paulo está ensinando a Timóteo. Ele, principalmente ele que vai estar entrando no ministério. Não estou dizendo que só aqueles que estão no ministério têm que fazer isso. Todos nós somos sacerdotes de Deus vivo. E todos nós, como sacerdotes do Senhor, estamos aí para essa batalha, estamos aí para batalhar a favor do Senhor, tá? Contra o império das trevas. Ok? E mais aqueles que estão à frente do ministério, óbvio, esses aí estão sempre, constantemente em ataques mais fortes, tá? Mas, como nenhum ataque será mais forte do que o nosso Deus. Nunca, nunca, nunca. Nenhum ataque será mais forte do que o nosso Deus. Por esse motivo, nós temos que entender que aquele que nos colocou na batalha, ele vai estar conosco até o final. Amém? Então, fique tranquilo a respeito disso aí.
Vamos continuar. Deixa eu sair daqui. Então nós temos aí a oração que ele faz, e logo depois nós temos os deveres, né, das mulheres cristãs. Então nós vemos aí também outros textos falando a respeito disso, deveres das mulheres cristãs. Depois nós falamos sobre a igreja, né, os bispos, os diáconos, como eles devem andar, como eles devem viver. Então Paulo aqui ele fala das qualificações, né, requisitos, o caráter, a capacidade e os deveres dos líderes eclesiásticos. Então, aqueles que estão à frente do ministério, como eu já falei, existem as pessoas, os leigos, não vou dizer leigo, o cristão comum, né? Cristão comum, e tem aqueles que estão à frente do ministério, que são lideranças mesmo. Então, esses têm que dar exemplo àqueles que são a membresia comum, tá? Os discípulos comuns da igreja. Então, isso é extremamente necessário para que se evitasse a infiltração dos falsos mestres na igreja. Tá? Então, vamos lá, vamos pegar isso aí, como é muito importante. A gente vai primeiro lá no capítulo 2, né, a respeito das mulheres. Então, no versículo 9 diz assim: que do mesmo modo as mulheres que se ataviem em trajes honestos, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então, queridos, é óbvio que Paulo, de forma alguma, ele está dizendo aqui, vou voltar aqui, de forma alguma, Paulo está dizendo aqui que as mulheres têm que vestir roupa de saco, tá? Não é isso que ele está querendo dizer. Mas é óbvio que a gente, às vezes, tem que se portar, né? As mulheres têm que se portar de uma forma digna. As mulheres lá, que ele diz aí, lá no início, né? Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, tá? Honestos. Deixa eu dar uma paradinha aqui e já volto, tá?